Eu queria trazer para a nossa meditação o seguinte tema: a esperança do cristão. Eu queria introduzir essa mensagem com Salmo 39, versículo 4 a 7. Salmo 39, versículo 4 a 7. Diz o texto: Senhor, dai-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Davi, escrevendo o Salmo 39, encerra no versículo 7 dizendo: E quanto a mim, Senhor, o que esperar? E ele responde: Tu és, Senhor, a minha esperança. Queria orar com você mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu Espírito e revela ao nosso coração a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos assim pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como anda a sua esperança? Quando você usa essa palavra esperança, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente quando você pensa em esperança? Nesse tempo onde as pessoas perderam a esperança, os grandes pensadores dizem que só existem 3 tipos de pessoas em relação à esperança. Nós temos o primeiro grupo de pessoas, que são as pessoas que não têm esperança. Elas perderam a esperança, sofreram tanto e acabaram se amargurando tanto, que o coração delas, o coração deles se tornaram endurecidos e eles perderam a esperança. O segundo grupo de pessoas não é mais o grupo que não tem esperança, é o grupo que tem uma falsa esperança. Eles têm esperança, mas a esperança deles é uma esperança falível, é uma esperança falsa, ela não provém de Deus. Agora, o terceiro grupo de pessoas no mundo, em relação à esperança, é o grupo de pessoas que tem uma viva e verdadeira esperança. E nós veremos isso no título da mensagem, onde fala a esperança do cristão. Eu quero trabalhar o seguinte tema: quais são as características da esperança do cristão? No Antigo Testamento, nós temos 4 palavras em hebraico que vão trazer o significado do que era esperança para o povo hebreu. Olha o que o povo judeu, olha o que o povo de Deus acreditava que era esperança. A primeira palavra é a palavra kavat, que significa esperança na ideia de em conexão com Deus. A segunda palavra hebraica é yahal, que significa esperar. A terceira palavra é hakak. Hakak significa esperar com Deus. Meio similar. Mas a quarta palavra hebraica significa sabar. E sabar significa aguardar. Em todas essas variantes na língua hebraica, dentro da teologia do Antigo Testamento, que é composta por 39 livros, vai do livro de Gênesis ao livro de Malaquias, nós veremos que a palavra esperança, ela trabalha e permeia muito bem na relação da fé e da confiança em Deus. É como se fosse a mesclagem dessas duas palavras. Quando nós nos deparamos com a Nova Aliança, o Novo Testamento, a palavra para os gregos que trazia a ideia de esperança era a palavra elpis, na variação eupiso, que significa esperar com ele, ou esperar nele. Ou seja, toda a ideia de esperança da Nova Aliança tem como base a nossa salvação, a garantia da vida eterna. Tem a ideia da esperança da ressurreição. Uma vez salvos do poder da morte, agora seremos ressuscitados com ele naquele grande dia. Então essa é a ideia
da esperança, o elpis, do eupiso. Porque para Israel, no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, afirmações como a do Salmo 71, versículo 5, quando o povo hebreu e o salmista disse: Tu és, Senhor, a minha esperança. Talvez sendo uma réplica do Salmo 39, 4. Mas nós temos também no Salmo 62, versículo 5, a seguinte palavra: Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Não há confusão no coração de um cristão, não há confusão no coração do Filho de Deus quando o assunto é esperar em Deus, ter paciência e entender o mover de Deus diante dos nossos olhos. Você entende que nem tudo que Deus faz nós percebemos? O pecado, ele provocou distorções em nosso coração. E às vezes nós temos recebido tanto livramento, mas a nossa mente não capta, os sinais parecem não serem tão visíveis. E quando nós olhamos para essa temática, a esperança do cristão, eu queria levar você a pensar sobre as características da esperança do cristão. E a primeira característica que eu quero reafirma e vai colaborar com a ideia do terceiro grupo em relação à esperança. Quero ler com você essa primeira verdade. A primeira característica que eu trago aqui nesta noite é que a esperança do cristão é uma esperança viva. Vamos ler o livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 13. 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 1, na verdade 3. O versículo 13 nós leremos mais à frente. 1 Pedro 1, 3, diz o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus amados irmãos, está tão claro que a bênção de Deus sobre a vida da igreja garante a todos nós, como filhos de Deus, que nós teremos uma viva esperança. Diz o texto que, pela bênção de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele nos regenerou, ou seja, nascemos de novo pela fé, pela graça de Deus, e agora temos uma esperança viva. Quantas vezes eu já tenho falado com vocês, alguns dizem, e é um ditado do mundo, diz que a esperança é a última que morre. Mas como é bom saber que para o cristão a esperança não morre. A nossa esperança morreu e ressuscitou, e vivo está, à direita de Deus Pai, e intercede por nós. Meu querido irmão, você que nos ouve nesta noite, o último domingo do ano, estamos chegando aí para mais uma mudança de calendário, estamos nos despedindo daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas aí, desse ano de 2020, ano tão desafiador, ano tão atípico, mas temos essa palavra. A primeira característica da esperança do cristão é que a esperança do cristão é uma esperança viva, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vivos e não apenas de mortos. Ele é Senhor de todas as coisas. Nós temos tantas coisas para olhar e dizer que o que nós tínhamos sem Jesus? Como pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora em Cristo, 3 capítulos mais para frente, de Romanos 3, 23 para Romanos 6, 23, diz que agora que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é vida eterna. Por isso, Pedro vai reforçar o coração da igreja, que por meio de Jesus Cristo, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Que essa palavra nessa noite possa alimentar o seu coração, de entender que o elpis é você esperar com Ele, o Emanuel, e Ele é vivo, e Ele é aquele que nos traz o resultado da sua vida em nós. E eu queria trazer então agora a segunda característica, dentro do tema esperança do cristão, é uma esperança viva, mas a palavra também nos diz
que ela é uma esperança salvadora. Vamos olhar comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses 5, 8. Diz o texto: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém! Que coisa maravilhosa! A nossa esperança não é apenas viva, ela é uma esperança salvadora. Agora, Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica que nós, por meio da fé e do amor, antes nós fazemos uma relação entre a couraça da fé e do amor, e nós temos o capacete da salvação. A nossa mente, o nosso coração é tomado por uma atmosfera do céu, que nos lembra a todo tempo. O texto diz, nós que somos do hoje, do viver com Deus, de que estamos naquele disparo da peregrinação da terra, já fomos regenerados, já temos a esperança viva e que nos traz agora, como resultado dessa vida de Deus, a esperança salvadora. O capacete, ele revela essa ideia de todo o poder intelectual, de todo o nível de conhecimento que temos, submisso à palavra de Deus, de que nós temos uma submissão, colocamos sobre a nossa vida esta verdade, temos uma esperança salvadora. Meus amados irmãos, você já pensou o tamanho desta revelação? O quanto que o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, produziu em nós uma fé que nos salvou do pecado? Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Por uma intervenção de Deus, temos uma esperança de salvação. Meus amados irmãos, que bênção saber que vivemos sobre a dependência de um Deus que nos garante vida nele, salvação plena, esperança salvadora. Paulo diz à igreja em Tessalônica, tomam posse. A última frase de 1 Tessalonicenses 5:8. E tomando como capacete a esperança da salvação. Nós temos essa fé de olharmos para o futuro e saber com quem nós estaremos. Nós caminhamos com aquele que vive e reina para todo sempre. Terceira característica, a esperança é viva, a esperança é salvadora, mas a esperança também é uma esperança segura. Olhe comigo o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo de número 9. Quero ler com vocês Hebreus capítulo de número 6, versículo 19. Hebreus 6, 19, diz o texto: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário e que fica atrás do céu, atrás do véu. Você prestou atenção nisso? Temos como âncora, olhe bem, temos como âncora a nossa esperança. Temos a esperança como âncora. A esperança que nos é trazida por Deus, ela não apenas não é uma esperança viva e salvadora, ela é uma esperança que faz com que a nossa alma encontre segurança. Ela é a âncora. A âncora, ela é responsável para trazer segurança para uma embarcação. A âncora não é colocada em uma areia movediça. A âncora, ela é lançada em um lugar firme. Meus amados irmãos, qual é o motivo que tem roubado de você e tem tentado roubar de mim a segurança que a palavra de Deus nos traz? O livro de Hebreus toma isso com tanta clareza. Temos esta esperança por âncora da nossa alma, segura e firme. A nossa esperança está firme porque ela é centrada em Jesus. E quantas vezes
Nós nos esquecemos daquele episódio vivido por Jesus com seus discípulos. Ele estava dormindo, o barco balançava, estava agitado, a tempestade chegou. Mas eles lembraram: ei, Jesus está conosco. E eles foram acordar Jesus. Jesus acorda, repreende aquela tempestade e diz: homens de pouca fé, até quando estarei com vocês? Parece que às vezes há um evangelho que permeia entre nós de que só há possibilidade de vida real com Deus se a nossa vida não tem tempestade. O evangelho, ele não retira de nós as dificuldades. O evangelho traz oportunidade para cada dificuldade. E olha que esse ano foi um ano onde se apresentou muitas, e não foram poucas, as dificuldades. Mas você tem a sua esperança em uma âncora segura e firme, para que nada roube a tua paz. Paulo e o escritor de Hebreus vai trazer esta verdade. Deus caminha conosco. Isaías chegou a dizer no capítulo 41, versículo 13: eis que eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e lhe digo: não temas, porque eu sou contigo. Meus amados irmãos, que o Senhor nesta noite possa fazer com que essa palavra queime, arde em nosso coração e faça frutificar essa verdade. A esperança do cristão é viva, é salvadora, mas é também uma esperança segura. Ela se torna uma esperança como uma âncora para uma embarcação. Ela traz a segurança que nós precisamos. Não há vento contrário, não há tempestade contrária que possa roubar de nós aquilo que o próprio Deus garante que nós teríamos, uma esperança segura. Quarta característica da nossa esperança é de que a esperança ela não é apenas viva, salvadora e segura. A esperança do cristão, a esperança de um filho de Deus, ela é uma boa esperança. Vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. 2 Tessalonicenses 2, 16. Diz o texto: que o próprio Senhor Jesus, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Meus amados irmãos, você veja que Paulo agora está lembrando a igreja de Tessalônica, quando ele introduz uma oração dizendo que o próprio Senhor Jesus, e ele faz uma inversão. Geralmente Paulo fala que o próprio Deus, pela pessoa do Senhor Jesus. Agora Paulo fala o contrário. Paulo fala que o próprio Senhor Jesus, pela pessoa de Deus Pai. Paulo não está falando que Jesus estava acima de Deus Pai. Paulo está falando da unidade. Que Jesus e Deus, Jesus Filho e Deus Pai estavam em unidade. E eles, em unidade, nos trouxeram uma boa esperança. Se existe uma certeza para aqueles que são do céu, se existe uma certeza na vida daqueles que foram alcançados por Jesus, é que Jesus tem a boa notícia. As boas novas provêm de Deus e foram reveladas pela pessoa bendita de Jesus. E Paulo lembra isso à igreja em Tessalônica. Paulo, orando aqui, ele traz essa mensagem. Ele, o Senhor Jesus, por meio de Deus Pai, nos concedeu por sua graça, diz o texto, 2 Tessalonicenses 2,16, uma boa esperança. Não se esqueça daquilo que Paulo diz à igreja em Éfeso. Toda boa dádiva provém de Deus. A nossa esperança é boa, porque ela vem do Senhor. Ele nos amou primeiro. E nós só podemos amá-lo por causa desta verdade. Ele se tornou a nossa referência. Ele interviu em nosso coração para que pudéssemos viver aqui na terra sob a esperança viva, salvadora, segura, mas também esta boa esperança. Que você possa se deleitar, que você possa adorar ainda mais esse Deus por esta boa esperança. E quinta e última característica do cristão que eu quero trazer aqui é que a nossa esperança, ela além de ser viva, salvadora, segura e boa, ela é uma esperança
eterna. Vamos ver a carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito capítulo 3, versículo de número 7. Tito capítulo 3, versículos de número 7. Diz o texto: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus amados irmãos, a nossa esperança, ou a esperança do cristão, ela é eterna. Ela não para, ela não pode ser cortada. O compromisso de Deus, a aliança de Deus conosco, ela nos traz esse resultado imediato após a regeneração. Deus nos regenera, nós nascemos de novo. Diz o texto, somos justificados por sua graça. E temos aqui, na última frase de Tito 3, capítulo 7, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, nada pode parar o agir de Deus em você, nada pode parar o agir de Deus em nós. E Deus é maior. E como diz a palavra, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quantas vezes, nesse ano específico, quando estivemos enfrentando tantos desafios, nós nos esquecemos dessas características que nos são trazidas aqui. Lázaro morreu e ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Queria lembrar com você aqui o texto de João. Queria ler com você João capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 24 a 26. Versículo 25 e 26. João 11, 25 e 26. Eu creio que também é um texto conhecido. João 11, 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meus amados irmãos, que esperança eterna é essa? A garantia de que o maior inimigo da nossa vida foi aniquilado. Paulo diz, tragada foi a morte pela vitória da cruz. Agora o próprio Jesus nos garante que a morte eterna não nos pertence. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quero que você possa, nesse domingo, o ano ainda não acabou, e nessas últimas horas do ano, esses últimos dias ainda que falta, que você possa meditar nessa palavra. Somos o povo da esperança. É como se Deus pudesse lembrar daquela palavra lá em hebraico, kavar, que significa em conexão com Deus. A palavra de Deus, por meio da revelação de Jesus, ela nos reconectou com o céu, para que pudéssemos, em todas as variações, viver o que Davi viveu. Diante de tantas perseguições, Davi, que escreve 73 salmos dos 150, por exemplo, o Salmo 55, quando ele diz: ah, Senhor, ando com a minha mente perturbada e atordoada, mas eu oro ao Senhor, livra-me disso. É o mesmo Davi que diz no Salmo 39, os salmos que nós introduzimos a mensagem. Ele diz: quanto a mim, o que eu espero, a minha esperança está no Senhor. Que nós possamos ter esta intervenção do céu, que o Espírito de Deus nos constranja, como diz Romanos 8, 26, que ele com gemidos inexprimíveis nos ensina a orar como convém, para que possamos ter o testemunho do salmista Davi, que foi rei em Israel, que foi achado homem segundo o coração de Deus, e disse: a minha esperança está em ti. Ou que você possa viver o que Paulo diz à igreja em Romanos capítulo 15, versículo 13. Olha o que Paulo diz em Romanos 15, 13, diz o texto: e o Deus da esperança encha vocês de alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que essa seja a sua oração da passagem do ano, para que nós não aceitemos apenas uma troca de calendário,
que nós não saiamos de 2020 para 2021 apenas, mas que possamos viver a marca desta promessa, que o Deus que é rico em esperança vos encha da sua esperança por meio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a fé funciona e a fé nos mantém firmes no presente, mas nos ensina a olhar para o futuro cheio de esperança, porque caminhamos com Ele. Ele nos reconectou, nós temos o Kevar, ou o Elpsu, que é a conexão com Ele, a esperança nele, porque Ele caminha conosco.